E aí pessoal, aqui é a Gaia. Hoje, dia 19 de 5 de 2019, é o fim da série Game of Thrones da HBO. É o fim da série, isto é, a série televisiva, mas não os livros. O fim da série que é televisionada. Porque os livros ainda, o J.R.R. Martin está escrevendo e deve terminar lá para, sei lá. Ele já está escrevendo esse sexto livro há tanto tempo que para mim é até um pouco desrespeitoso. Eu entendo que são livros complexos, eu entendo que são livros grandes, mas esse cara demora tanto tempo para escrever esses livros que para mim é um desrespeito para com os fãs. É, considerando que esse é o trabalho dele, considerando que ele é milionário em função dos livros, considerando que não tem mais nada para fazer a não ser esses livros, não me venha com séries alternativas, com etc. Eu acho desrespeitoso um cara que tem como principal trabalho, principal função, principal capacidade de escrever um livro que ele já deveria ter escrito. Mas não vem ao caso. Isso aí é mais eu sendo escritor, eu me incomodo com escritores que são bem-sucedidos e não tem tanto respeito assim pelos seus fãs. Mas J.R.R. Martin até parece ser uma pessoa decente nesse aspecto. Ele parece importar com os fãs, então não sei. Mas me incomoda o fato de ele demorar tanto para escrever os livros. Não é porque eu estou morrendo para ler e tal. Nem é isso. Eu particularmente não gosto tanto assim dos livros. O primeiro e o segundo são maravilhosos, mas os outros são não são tão bons assim, mas não vou discutir aqui especificamente sobre os livros. Mas, de forma geral, eu só não gosto, eu acho desrespeitoso. Ele já deveria ter terminado pelo menos o sexto livro há muito tempo, já ter começado o sétimo. Alguns estão dizendo que esse sexto livro vai ser, na verdade, os dois juntos, ou que ele vai lançar o sexto e logo depois vai lançar o sétimo. Eu não sei, aí já é especulação em cima de um cara assim que não me interessa muito. Mas o que eu quero falar aqui mais, principalmente neste vídeo, é sobre a série. Porque para ver esse último episódio hoje, eu revi toda a série. Tenho revisto ao longo da última semana, da semana retrasada a série. E especialmente porque há muito comentário acerca de Game of Thrones, a série. Não o livro, as crônicas do Gelo e do Fogo, não sei, The Song of Ice and Fire, não sei como é que é em português. Deve ser as crônicas, né? A saga, enfim. Que é mais a canção do Gelo e do Fogo, em inglês. Mas a grande diferença é que as pessoas, de forma geral, colocam Game of Thrones, a série, como uma grande decepção. Colocam que as primeiras temporadas, da 1 a 4, como extremamente bem feitas. Inclusive tem aquele meme do cavalo. Se eu conseguir encontrar o meme do cavalo, eu vou falando e vou procurando o meme do cavalo. Mas de forma geral, as pessoas colocam Game of Thrones como uma grande decepção. Meme Horse. Vamos ver se eu acho isso. Achei, eu vou mostrar pra vocês. Então as pessoas colocam como uma grande decepção Game of Thrones, dizem que o começo foi muito bem feito, aí depois as pessoas começaram a cagar em cima da série, especialmente porque George Martin ele foi eventualmente separado da série, não teve mais uma atuação tão grande em cima do que estava acontecendo. Além disso, nós temos várias colocações, porque a grande crítica à série, a série da televisão, a da HBO, é de que Game of Thrones ele teria virado um grande fanfic, bostinha, entre outras coisas. Isso é muito engraçado. Eu revi todo esta imagem, como é que se fala? Esta série eu revi, terminei de rever, e ela não é assim mal feita como as pessoas gostam de colocar. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada na imagem daqui, para vocês verem qual é a imagem que eu estou falando. Essa imagem do cavalo. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Pronto. Essa é a imagem do cavalo que as pessoas falam. Que é temporada 1 a 4, bem feito. Temporada 5 começa bem e vai ficando decepcionante. Temporada 6 é uma bosta, a não ser o final, que o pessoal adorou a questão da Cersei tomando poder. E aí vem a temporada 7 e 8 como uma grande bosta sem sentido. É assim que as pessoas têm colocado Game of Thrones. E
revendo Game of Thrones, colocando Game of Thrones, eu gostaria de fazer uma defesa rápida aqui da série, porque eu defendo que é uma das melhores séries já feitas, pra mim combatendo, disputando com séries como Breaking Bad, séries como, pra mim, aí entra também desenho, que eu gosto muito de séries animadas de desenho, então pra mim compete com Steven Universe, com Adventure Time, com a Regular Show, porque é importante a gente perceber isso, tanto no livro, nos livros propriamente, quanto na série. Game of Thrones tem uma virada muito forte. A partir do segundo livro, quando entra a personagem de Melisandre, entra a The Red Priest, entra a The Red Woman, a Mulher Vermelha, e entra as questões do Deus da Luz, etc. Nós, na verdade, desde quando Daenerys não morre queimada, mas isso aí é reverberado e reforçado com o aparecimento de Melisandre, a Mulher Vermelha. Porque nós vemos uma reviravolta na série onde as disputas singulares, a disputa do Jogo dos Tronos através da intriga, a disputa singular entre as pessoas, a, o fatalismo inevitável dos indivíduos e a sua imbricação, o aspecto do caos, a entropia e a impossibilidade de se prever, porque apenas o caos entre esse relacionamento entre vários indivíduos que determina o caminhar do Jogo dos Tronos, isso se torna secundário e a narrativa começa a caminhar para uma narrativa mais heróica, uma narrativa mística. Nós vemos isso especificamente com a Mulher Vermelha, quando ela invoca a sombra para matar Renly. E aí nós vamos... A série só vai aumentando esse aspecto. E, de forma geral, todos os detalhes que as pessoas comentam, as pessoas colocam como crítica da 7ª e 8ª temporadas, e também das temporadas anteriores, que coloca como parece uma fanfic, Jon realmente não tá. Isso aqui, obviamente, estou falando aqui spoilers, viu, galera? Para quem não tá percebendo, mas eu vou falar sobre spoilers porque estamos falando da possibilidade do último episódio. Então, não venham reclamar de spoilers. Mas Jon aparecendo como o Targaryen, como sendo filho de Rhaegar, o romance dele com Daenerys, tudo isso é colocado como um grande... As pessoas reclamam como sendo uma grande fanfic. E é possível observar dessa forma. Mas, se você rever a série, se você observar a série, você vai ver que não perde os critérios, as capacidades e a construção de enredo não perde ao longo da série. Não perde propriedade ao longo da série. Isso é importante, porque as pessoas sempre falaram muito mal, e na época por ter visto os livros, eu não fiz muita questão de ver alguns episódios. Eu segui apenas de maneira superficial a série. E revendo série, temporada a temporada, não há este critério, não há esta desassociação, esta perda de qualidade que as pessoas falam. A principal crítica que as pessoas fazem são duas, as principais críticas. A primeira, se afasta muito do livro, em especial com áreas como Dorne, a presença feminina na série, nos livros, especialmente a partir de Dorne, plots e enredos relacionados à busca de outros herdeiros Targaryen, no livro que é completamente diferente, personagens que não aparecem, e a questão que parece uma grande fanfic. São duas questões que são levantadas. Primeira questão que deve ser abordada nesse aspecto, com relação a ser diferente do livro. Isso, para mim, especificamente é bom. Eu gosto quando séries, quando filmes não seguem completamente o livro, tomam como base, mas não seguem completamente o aspecto literário dos livros, porque o problema com isso, o problema com essas questões, é que se você vai ver uma série que é igual ao livro, para que você vai ver a série? Então eu acho muito interessante as mudanças feitas. A questão da falta de presença feminina pode ser vista como um problema, e realmente isso aí é uma discussão para outro vídeo, onde se fala como a gente vai discutir realismo, em que as mulheres elas são relegadas como cidadãos de segunda classe quando tem dragões e magia no mundo. Então
É fantasia apenas quando é útil para você. Quando é fantasia para botar as mulheres como membros integrais da sociedade, também como guerreiras e tal, não é relevante para você, você não coloca. Então, isso é uma crítica que é colocada. Isso é uma das críticas colocadas. A grande questão é que, para o universo da série, que é diferente do livro, faz sentido a colocação das mulheres como indivíduos de segunda classe, então essa é uma das principais críticas. Mas, sinceramente, não é. Se eu for falar sobre isso, vai demorar muito. Já estou em 10 minutos, eu não quero que isso aqui seja um vídeo de 30 minutos. Então, isso pode ser discutido em outro vídeo. Mas a questão de ser diferente do livro não é um problema. O que interessa, principalmente, é que seja sustentado pela série. A série tem que se sustentar enquanto uma mídia separada e uma mídia sobre si mesma. E a série faz isso. Não há grandes buracos na trama nessa série. Isso é muito importante e muito interessante. Há detalhes que podem ser apontados, como quão rápido Daenerys chegou ao poder lá no lado leste do mundo. Então há coisas que podem ser apontadas desta forma. Porém, não há um grande buraco na trama. E aí o que nós vemos como segunda grande crítica a Jogo dos Tronos é o apontamento de que parece uma grande fanfic. Por que fazem isso? Pelo romance de Daenerys com Jon até a derrocada dos últimos episódios na 8ª temporada. Até a derrocada. Em que nós vemos literalmente o penúltimo episódio, o episódio 5, novamente vai ter spoilers, que Daenerys queima, destrói Porto Real. Até aí, estávamos caminhando para uma grande fanfic em que tudo se acaba bem no final. Tudo fica bem no final. E em que os heróis ganham a vilões que devem ser derrotados, como o Rei da Noite, que é um vilão que deve ser derrotado, Cersei, que é um vilão que deve ser derrotado. Então estava caminhando para isso, até Daenerys destruir tudo. E isso é importante, e isso é interessante. A série Game of Thrones, ela caminha para um aspecto trágico. Ela caminha para, literalmente, é um vídeo que eu até posso fazer em maiores detalhes depois, a série Game of Thrones, especialmente a 7ª e principalmente a 8ª temporada, ambas, mas principalmente a 8ª temporada, carregam um script, um roteiro que se assemelha muito a um roteiro clássico aristotélico trágico. E, inclusive, com os elementos clássicos elencados por Aristóteles sendo observados no roteiro. Nós temos peripécia, nós temos reconhecimento, nós temos peripécia, é uma ação boa que era para terminar numa função benéfica, mas que reverte, dá um revertério completo e causa a tragédia, causa a dissatisfação. Nós temos o reconhecimento, que é o momento em que uma informação é deliberadamente demonstrada e que traz com ela os elementos trágicos. Nós temos o reconhecimento de Jon como um Targaryen, que desemboca exatamente em todas as consequências negativas. Nós temos a peripécia de uma ação boa que se transforma numa ação ruim. Nós temos todos os elementos de uma tragédia clássica apresentados. O que acontece? A série Game of Thrones, ela saiu de ser uma série do caos do Jogo dos Tronos para um elencamento, um apontamento de personagens heróicos. Personagens com características heróicas, especialmente heróico-trágicas. Inclusive, o herói trágico determinado por Aristóteles é perfeitamente ele é descrito, ele é perfeitamente observável nos personagens de Game of Thrones, especialmente dessa temporada, da 8ª temporada. Que o herói clássico, o herói trágico clássico por Aristóteles é representado pelas pessoas que são melhores do que as pessoas comuns, mas que através do engano, do erro, elas acabam caindo em tragédia. Elas acabam caindo em perjúria.
Isto é o herói trágico para Aristóteles. Isso é muito interessante, porque em Game of Thrones nós temos personagens, especialmente quando caminhamos para a 8ª temporada. O que nós vemos? Nós vemos um arco de redenção para Jaime. Nós vemos um arco de redenção para Tyrion, daquele que era o patricida, matou o pai, ele reverte e vira um possível salvador de Westeros. Nós vemos Daenerys, que teve todo o seu arco de vendida, escravizada, para erguer-se como possível rainha verdadeira de Westeros. Nós temos Jon Snow, um bastardo, crescendo, se tornando o rei do norte, se tornando uma figura importante, se ajoelhando a rainha verdadeira de Westeros. Nós temos Arya, que teve todo mundo que ela amava praticamente morto, treinou, sobreviveu a um treino impossível e retornou como uma ninja mágica que saiu matando todo mundo e matando todos os usurpadores. Nós vemos a morte dos vilões, nós vimos a morte dos Frey, nós vimos a morte de quase todo mundo que um dia apoiou. Nós vimos o surgimento dos grandes vilões, um morto-vivo, um rei Lich, na forma do Rei da Noite, e a grande usurpadora que matou tudo e incendiou e transformou Westeros num campo de batalha para si por interesses próprios e únicos a partir dela, que é Cersei. Nós temos um arco completo construindo pessoas que eram vilões, pessoas que eram corruptas, perversas, se transformando em heróis, e a perversidade dos vilões se tornando cada vez mais exemplares. Nós temos um arco de construção de heróis, que poderia ser um arco com um final feliz, um final ao estilo romântico. Poderíamos ter um arco romântico, poderia ser uma história romântica, mas ele caminhou. Game of Thrones escolheu a tragédia, e é muito bem escrito nisso. Maravilhosamente bem escrito. Nós vemos Jaime, apesar de todo esse arco de redenção, ele recai em seu vício, volta para Cersei e morre aos braços dela. Nós vemos Cersei, do começo ao fim, nunca aceitando, nem para salvar seu próprio filho, o filho dela dentro da barriga dela. Ela se recusa a isso e prefere, ao invés de recuar, começar uma nova vida, ela morre. Morre em sua própria arrogância, em sua própria batalha. Nós temos... eu esqueci o nome do cara que refez o Montanha, que virou o septão da Cersei. O cara, ele criou o Montanha e é morto pelo Montanha. Recriou o Montanha e é morto pelo Montanha. Nós temos Clegane, que não consegue superar o seu arco de vingança e morre junto ao cadáver apodrecido e que ainda caminha do irmão. Nós temos um caminhar lento para uma inexorável tragédia. E isso tem sua beleza, que eu posso abordar em outros vídeos falando maiores detalhes. Mas as pessoas criticam e colocavam como uma grande fanfic. E agora que estava caminhando para um final super bonitinho, agora tem heróis e vilões. E aí tem Daenerys, que surta e destrói Porto Real. E nós temos agora um completo oposto. As pessoas estão irritadas, porque a fanfic delas não vai ser escrita. O amor entre Jon e Daenerys não se constitui. O final feliz com a derrota de Cersei foi completamente amarga. Foi irrelevante a derrota de Cersei. Cersei foi uma vírgula. Foi insignificante na história. Isso tudo tem um eco muito importante de ser escrito, de ser percebido. A tragédia que nós estamos vendo de Daenerys, que iria se erguer como uma quebradora de correntes e se mostra como uma a maior tirana que jamais existiu. Se Porto Real tinha 1 milhão de habitantes, que é como comentam na série, ela matou 1 milhão de pessoas. Nunca nenhum rei antes na história de Westeros matou tanta gente. Então, aquela que era para ser a quebradora de correntes, que era para ser diferente do irmão, diferente do pai, diferente do resto da família, foi a pior que jamais existiu. Isto é trágico. Nós estamos vendo uma demonstração do que, na melhor que estava para se construir, tudo falhou. Todos falharam. Jaime, o arco dele inteiro de redenção foi inútil, porque ele acabou voltando para os braços de Cersei, morrendo neles e sendo completamente insignificante. Cersei foi insignificante. Tyrion, em toda a sua luta por tramar e conseguir fazer um mundo melhor, foi insignificante. Varys e toda a sua rede de espiões,
toda sua tentativa de colocar um rei decente no Trono de Ferro foi insignificante. E isto faz parte da tragédia. A tragédia que nos é demonstrada diante dos olhos, e também nós vemos uma parte importante disso. A tragédia que nós vemos, esse sofrimento que nós estamos sentindo, que as pessoas estão sentindo de forma generalizada, este desgosto, este gosto amargo na boca ao ver Daenerys sendo o monstro que ela disse que jamais seria, ao ver Varys, o maior gênio dos espiões, perdendo no próprio jogo de espionagem dele, ao ver Tyrion e sua enorme inteligência sendo destroçada, sendo inútil, ao ver Jon e toda a sua honra sendo jogada no lixo porque é irrelevante. Nós vemos tudo isso indo em chamas quando Daenerys queima Porto Real. Isso faz parte da tragédia. E, inclusive, é parte da tragédia aristotélica. É a parte da catarse. Quando nós vemos esse sofrimento absoluto de todos, e nós vemos o erro das pessoas maiores do que nós, quando nós sofremos, quando nós ficamos com raiva dessas pessoas por cometerem estes erros, é para isso que serve a tragédia. Nós vemos o erro das pessoas melhores do que nós para que nós não façamos o mesmo erro. E este tipo de encaminhamento para Game of Thrones é sinceramente melhor do que qualquer coisa que poderia ter acontecido. Quando as pessoas falam, foi irrelevante o combate, para que Cersei pegou o exército de 20 mil homens da Companhia Dourada? Por que Daenerys quebrou as correntes? Qual é a utilidade do personagem de Jaime? Que ele amou Brienne, ele conseguiu, ele finalmente venceu Cersei para voltar aos braços dela. É este o ponto, minha gente. Este é o ponto. E não é para o nihilismo que as pessoas estão querendo comentar. Não é o nihilismo absoluto. O ponto de Game of Thrones, da série, não é dizer que nada faz sentido e nada tem sentido e tudo é irrelevante. Não é esse o ponto. O ponto é mostrar a queda de Jaime, a queda de Tyrion, a queda de Varys, a queda de Jon, a queda de todos os personagens, especialmente a queda de Daenerys. É para mostrar as melhores pessoas, esses heróis, que eles foram transformados em heróis, esses heróis falham. A tragédia, esse é o elemento catártico. Nós estamos sofrendo e vendo estas pessoas, esses personagens, esses mitos, que eles foram mitificados. Estes mitos crescendo em nossos olhos, e nós querendo que estes mitos se tornem realidade, que tragam um final feliz. Mas melhor do que um final feliz é o erro deles. O erro deles é para que nós vejamos esses mitos construídos e percebamos para que não caiamos nos mesmos erros por eles cometidos. Esta é a beleza da tragédia. Esta é uma tragédia maravilhosamente construída. E é por isso que eu defendo Game of Thrones. Essa última temporada é maravilhosamente bem feita, tomando este objetivo. Foram heróis construídos para que eles caíssem. E na queda deles nós pudéssemos, nós que existimos, nós pudéssemos entender algo. Do sofrimento de vê-los cair, nós expurgamos os nossos sofrimentos e devemos aprender com os erros. É para isso que serve a arte. Inclusive, a grande questão. A arte, o poeta, a arte, só faz sentido se ela nos tira de nosso lugar comum. Se ela nos tira de nossa posição de conforto. Senão a arte não faz um bom papel disso. A arte tem que transformar. E ao nos fazer sentir tanta raiva e sentir tanta transformação, nós mudamos e aprendemos. Que é um dos conceitos aristotélicos. A arte como aprendizado. Como uma possibilidade de expiação. Ele não necessariamente, Aristóteles não pregava tanto a arte como educação, mas a expiação, perceber outras realidades. E é por isso que eu defendo Game of Thrones. Acho uma série inacreditável. Tem seus erros, tem seus problemas. Mas na maioria das formas eu tô vendo muito mais o choro de gente que não consegue aceitar ver o erro dos personagens. Ela quer que seus heróis não errem. Isso é interessante. E é muito engraçado, porque são pessoas que olham pra Daenerys queimando Porto Real e falando, mas ela era quebradora de correntes e tal. E eu vejo muitas pessoas que
volta e meia posta no Facebook: ah, estou tão deprimido por ter feito assim, estou tão triste. Pessoas que vão numa balada, bebem pra caramba e começam a comprar briga. Pessoas que vão e traem as outras pessoas que amavam. E depois vem falar de Daenerys. É muito engraçado. Às vezes isso acontece porque nós vemos nesses personagens nossas próprias sombras, não é? Game of Thrones é uma série maravilhosa. Vai terminar e eu vou assistir e vou comentar. Tenho mais algumas coisas que eu quero falar sobre a série, mas isso fica para depois. Já tô quase falando da meia hora. Aqui foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou.